Uma mulher grávida estava a caminho de dar à luz. Infelizmente, ela foi atingida por um raio. Quando ela foi levada para o hospital, estava às portas da morte. Antes de morrer, ela deu à luz uma criança como um milagre. Mas essa criança era tão especial. Todo o corpo do bebê não tinha cabelo. A pele do bebê era excepcionalmente branca. O médico diagnosticou o bebê com leucemia. Mas ninguém prestou atenção ao encefalograma do bebê, que era tão densa que poderia preencher uma página. Isso significou que este menino nasceu com um supercérebro. Mas seu pai não entendeu a situação e considerou o bebê um monstro. Ele o trancou no porão e o deixou para ser criado por seu avô. 18 anos depois, seu avô faleceu. Um xerife e o diretor do Instituto de Bem-Estar foram encontrá-lo. Eles queriam levá-lo para o Instituto de Bem-Estar. Eles ouviram que ele tinha estado isolado do mundo exterior por 18 anos e nunca recebeu uma educação. Pensaram que ele pareceria ser uma pessoa da selva. Eles desceram para o porão e o encontraram no canto. Sua pele branca e olhos rosa-púrpura o surpreenderam. Ele disse que seu nome era Jeremy. A diretora descobriu que Jeremy podia falar fluentemente. Era completamente diferente de alguém que nunca foi educado. Quando ela viu o livro na estante, ela pegou aleatoriamente um livro bastante especializado e perguntou se ele leu este livro. Jeremy não respondeu, mas pediu à diretora para escolher uma página aleatória. Então Jeremy começou a repetir todo o conteúdo daquela página. Quanto mais o diretor ouvia, mais surpresa ela ficava, porque Jeremy não perdeu uma palavra. O que é ainda mais incrível é que Jeremy disse que sabia todos os livros aqui de cor. A diretora olhou ao redor da sala, que estava cheia de livros. Havia pelo menos milhares de livros lá. Ela percebeu que esta criança era um gênio, mas ela não sabia que este era apenas um dos superpoderes de Jeremy. Assim que ele saiu de casa, os carros do lado de fora imediatamente tocaram suas buzinas. O xerife também notou que o telhado da casa de Jeremy estava coberto com para-raios. Ele se perguntou se esta família tinha tanto medo de raios. Em seguida, Jeremy foi levado para o Instituto de Bem-Estar. As crianças cá o viram e a primeira coisa que disseram foi: "O que diabos ele é?" A aparência de Jeremy o tornou estigmatizado com certeza. Um valentão chamado John zombou da aparência de Jeremy. Ele pegou uma colher e forçou Jeremy a colocá-la no nariz para humilhá-lo. Mas desta vez John estava provocando a pessoa errada. Jeremy pegou a colher. Em seguida, esfregou algumas vezes. Então todas as colheres e garfos do refeitório foram atraídos. Todas as pessoas lá estavam chocadas. Isso mesmo, este é o segundo superpoder de Jeremy, controlando a força magnética dos objetos. A diretora não sabia o que estava acontecendo e levou Jeremy para passar pelos procedimentos de admissão. Ela até deu a Jeremy um par de óculos de sol. Então o levou para a escola. A diretora esperava que Jeremy recebesse uma boa educação e se integrasse à sociedade. Mas, inesperadamente, na primeira aula aconteceu um problema. Durante a aula de física, este aluno estava tão nervoso que todo o seu corpo tremia, porque o professor estava fazendo um experimento elétrico. Mas ele e o arco elétrico do dispositivo reagiram um com o outro. Então, qual foi essa reação? Quanto mais animado estivesse o humor de Jeremy, mais alto seria o arco elétrico. Uma das auras de repente atravessou a sala de aula e atingiu o corpo de Jeremy. Ele não foi jogado fora, mas foi sugado com força. Em seguida, outra aura atingiu e ergueu Jeremy no ar. Este é o terceiro superpoder de Jeremy: atração de eletricidade. Esta cena deixou o professor de física inexplicável, mas o professor reagiu rapidamente. Ele pegou a cadeira e quebrou o dispositivo e desligou a energia. O corpo de Jeremy fumou. Quando o professor tocou em Jeremy, os pelos do braço dele de repente se arrepiaram. Parecia haver uma corrente elétrica passando. Não só isso, mas também trazia uma sensação de conforto que o professor não conseguia entender. O xerife veio visitar Jeremy, mas o médico disse que ele estava completamente ileso e não tinha absolutamente nenhum sinal de ser eletrocutado. Quando Jeremy voltou para o Instituto de Bem-Estar, um grupo de especialistas e pesquisadores estava esperando por ele. Um deles disse a Jeremy que os resultados do teste mostraram que ele era a pessoa com o maior QI da história da humanidade. Mas preste atenção na atitude dele, não eram parabéns, mas uma atitude antidiscriminação. Ele também viu Jeremy como um excêntrico, como as pessoas do Instituto de Bem-Estar. Comparado ao humano, Jeremy preferia interagir com animais. Um dia, na floresta, Jeremy testemunhou com seus próprios olhos um cervo sendo abatido. Um policial gordo estavam caçando. Ele até disse sem hesitar que o tiro foi perfeito, e o cervo não sentiria absolutamente nenhuma dor. Depois que Jeremy ouviu, ele tocou o cervo com uma mão. Em seguida, segurou a mão do policial com uma mão, ativando seu quarto superpoder, comunicando emoções. Neste momento, os sentimentos do cervo foram repassados ao policial. A dor de enfrentar a morte fez o policial torcer com agonia. O policial estava morrendo de medo, e Jeremy, como intermediário, sentiu a mesma dor que ele. Mas aos olhos de Jeremy, era apenas tristeza.
Desde então, o policial não se atreveu a tocar na arma novamente. Depois que o xerife descobriu sobre isso, ele imediatamente foi até Jeremy para pedir sua ajuda. Descobriu-se que a esposa do xerife estava paralisada por muitos anos. Ela não conseguia se mover e não conseguia falar, e parecia tão triste todos os dias. O xerife queria saber o que se passava no coração de sua esposa. Jeremy colocou delicadamente a mão em sua cabeça, e sentiu os pensamentos em seu coração. O menino então disse ao xerife que a única coisa que ela não tinha certeza era seu filho, porque o relacionamento do xerife com seu filho não era bom. Então ela esperava que ele e seu filho se reconciliassem. Então, depois que ela se foi, eles não se sentiriam solitários. O xerife começou a chorar e prometeu à sua esposa que faria isso. Não muito depois, sua esposa faleceu silenciosamente. Quando o filho soube da notícia, voltou para casa. Vendo os olhos marejados de seu pai, ele imediatamente entendeu tudo. Pai e filho se abraçaram com força. Jeremy ficou lá em cima e viu esta cena com admiração. No dia seguinte, Jeremy foi encontrar uma garota. Este era a única amiga da escola que não discriminou Jeremy. No primeiro encontro, Jeremy pegou a mão da garota e mostrou seus superpoderes, comunicando emoções. A menina sentiu como se uma corrente elétrica a percorresse. A mão dela tremia ligeiramente. Ela disse que esse sentimento era tão estranho. Neste momento, Jeremy podia sentir o coração da garota. A garota podia sentir os sentimentos dele também. Ela sente que não é bonita. E ele se sente sozinho, muito sozinho. Os dois se entreolharam e conversaram. Parecia que eles eram almas gêmeas que se conheciam por muito tempo. Quando a menina estava se aproximando de Jeremy, de repente seu pai apareceu e agarrou Jeremy como um frango. Quando a diretora viu, ela correu para resgatar. O homem largou sua mão e pediu à diretora para dizer a Jeremy ficar longe da sua filha. Então ele levou sua filha embora. E assim, o amor de Jeremy, que ainda não começou, acabou. Depois de voltar ao Instituto de Bem-Estar, Jeremy arrumou suas coisas. Ele decidiu deixar este lugar que o machucou, mas ele encontrou John. Ele pegou o chapéu de Jeremy e o arrastou para fora para humilhá-lo. Como resultado, ele forçou o superpoder de Jeremy a explodir, e ele foi mandado voar para longe. Os jovens estavam extremamente confusos. Jeremy foi lentamente até John. Em seguida, colocou a mão no peito dele e usou a eletricidade em seu corpo para salvá-lo. Jeremy tentou de novo e de novo. Finalmente conseguiu salvá-lo. Depois disso, Jeremy deixou o Instituto de Bem-Estar e voltou para sua casa. Voltou ao porão onde morava por 10 anos. Só este espaço apertado dava a ele uma sensação de segurança. A diretora veio neste momento. Ela estava muito arrependida. Eles levaram Jeremy deste lugar, mas não puderam dar a ele uma vida melhor. A polícia também chegou, por causa do incidente antes. Eles queriam levar Jeremy para a delegacia para investigar, mas neste momento o céu ressoou com um trovão. Jeremy parecia sentir algo. Ele normalmente tinha medo de trovões e relâmpagos, mas neste momento ele correu direto naquela direção. Correu em direção às nuvens escuras no céu. As nuvens escuras também pareciam sentir Jeremy. Eles derrubaram um raio para Jeremy se conectar com Deus. Estas eram provavelmente as corridas mais livres que já vi. Mais livre que o vento. Mais livre do que as nuvens. No final, todo o corpo de Jeremy brilhou. Então se transformou em um halo e desapareceu. Alguém disse que talvez o mundo não valesse a pena para ele ficar. Algumas pessoas também disseram que Jeremy era um anjo esquecido no mundo humano. Depois de ter provado bastante amargura e doçura no mundo, ele finalmente estava de volta ao seu lugar.